pode estar assentado em seu lugar, no nome de Jesus. Para nós é um prazer muito grande estar aqui essa noite, louvando, adorando ao Senhor, sentindo essa presença preciosa de Deus, do Espírito Santo neste lugar. E eu creio que você já sentiu a presença dEle, a graça dEle, Ele se movendo em nosso meio, Ele agindo em nosso meio. Irmãos, eu creio que Deus, Ele sempre trabalhou. Quando você olha para a Bíblia, logo nos primeiros versículos da palavra de Deus, você vai encontrar Deus fazendo coisas grandes, coisas extraordinárias. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus dizendo: meu Pai, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Então, você crê que Deus está trabalhando na terra? Que Deus está fazendo algo grande, extraordinário em nossa terra, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja? E você sabia que nesse projeto de Deus, nesse agir, nesse trabalhar de Deus, Deus Ele conta comigo e Ele conta com você na concretização do projeto dEle aqui na terra. E a minha pergunta para você essa noite é: será que Ele pode contar com você? Será que você está à disposição de Deus para fazer o que Ele quer, o que Ele deseja realizar através da sua vida e por meio da sua vida? Eu quero essa noite olhar para um texto da palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Creio que talvez você conheça esse texto, talvez você nunca ouviu alguma coisa sobre esse texto, mas é a palavra de Deus para a nossa vida essa noite. E Paulo diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é soprada por Deus, ela vem de Deus, é palavra de Deus para o nosso coração. E dizem que sempre no início do ano nós devemos ouvir alguns sermões. Um deles dizem que é sobre oração. Ou então você lê um livro sobre oração todo início de ano para que você tenha uma vida de oração. Dizem que um outro sermão que nós precisamos ouvir é sobre evangelismo, é sobre evangelização. Ou então lê um livro sobre evangelização para que nós possamos pregar a palavra, possamos pregar o evangelho para aqueles que precisam. Mas também dizem que nós precisamos ouvir sobre o dar, sobre ter um coração generoso, sobre a nossa mordomia, sobre o fazer, sobre o manifestar a nossa gratidão a Deus com aquilo que nós temos. E esse texto de Êxodo capítulo 25, ele traz essa temática justamente. Diz assim a palavra do Senhor, com a sua Bíblia aberta, mas também com o seu coração aberto. E o Senhor falou a Moisés dizendo, veja, Deus falando a Moisés. E o que Deus vai falar a Moisés? Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. De todo homem que der voluntariamente, com seu coração tomareis a minha oferta. Do versículo 13 até o versículo de número 7, ele vai descrever essa oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. Versículo 8 e 9, ele vai dizer o propósito: e me façam um santuário, para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Um escritor chamado Ralph Niebuhr, ele tem uma frase
que é bem conhecida, onde ele diz o seguinte: se você deseja ser rico, dê. Se você deseja ser pobre, você retenha. Se você deseja abundância, espalhe. Se você deseja passar necessidade, entesoure. É uma frase bem famosa. Irmãos, e a verdade é que muitas pessoas, elas vivem com uma mentalidade centrada em si mesmas. Essas pessoas, elas têm uma filosofia de vida. Sua filosofia de vida é: o que é meu, é meu. São pessoas que pensam apenas em seus projetos, pensam apenas nos seus ideais, pensam apenas nos seus sonhos. E todos nós almejamos e queremos e desejamos viver a graça de receber de Deus. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos que Deus abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa vida espiritual. Nós queremos que Deus nos abençoe em todas as áreas. Nós temos essa mentalidade de receber, essa filosofia de receber, essa graça. Mas nós nos esquecemos de pedir a Deus e de viver no reino de Deus a graça de dar. Nós não queremos essa graça. Nós não queremos esse coração, às vezes, tão gracioso. E alguns até querem, mas não conseguem. Outros conseguem. Porque às vezes, irmãos, a nossa mentalidade, muitas vezes, ela é construída com base em experiências, com base naquilo que nós ouvimos, com base até mesmo em uma estrutura do cristianismo que nós temos em nossa sociedade, em nossos dias. E essa mentalidade, essa estrutura é que nos rouba a capacidade de viver a graça de dar. Ela tem algumas razões. Às vezes porque no passado nós somos explorados de alguma maneira. Às vezes porque nós pensamos que isso não tem nenhuma implicação espiritual. Às vezes porque nós não sabemos administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Outros porque creem, têm uma mentalidade de que tudo depende da força, da habilidade dela. E outros simplesmente porque são escravas de Mamon. São estruturas que estão presentes em nossa mente, em nosso pensamento, que nos impede de desenvolver e de viver a graça de dar, que nos impede de ter um coração generoso. E a generosidade, ela é uma das maiores e das grandes virtudes cristãs. Martin Luther King, ele fez a seguinte afirmativa: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo o que eu guardei, que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda o possuo. John Wesley, um outro grande pregador da história da igreja, fundador do metodismo, quando ele dava alguns conselhos para algumas pessoas sobre essa, vamos dizer, essa graça de se viver, essa graça de dar, ele dizia o seguinte: economize o máximo possível, mas dê o máximo possível. Dê o máximo possível. Porque Deus, Ele é o Criador e Ele é o dono de todas as coisas. Nada trouxemos para esse mundo. E certo é que nós não levaremos nada.
E se nós não vamos levar nada, de que maneira nós devemos viver? O que nós devemos fazer no reino de Deus? Que mentalidade nós devemos ter? Irmãos, me impressiona as palavras de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, quando Davi ele diz, olha, eu não ofereci ao meu Deus holocausto que não me custe nada. Davi tinha essa percepção. Davi vivia com esse coração dadivoso, cheio de dádiva. Era isso que estava na mente e no coração dele. E agora nesse texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 25, nós temos uma daquelas passagens que expressa justamente essa graça de dar. De você se apresentar, de você vir diante de Deus com algo em suas mãos. Se você olhar para o contexto dessa passagem, as circunstâncias não são as melhores. Essa igreja, esse povo, eles vêm de 400 anos de uma história de cativeiro, de uma história de sofrimento, de uma história de opressão, de uma história de uma carga muito pesada sobre a vida deles. E onde eles estão agora? Eles não estão em um ambiente tão agradável e tão bom como este. Pelo contrário, é uma igreja que adora no deserto, que se congrega no deserto. É uma igreja que vive no deserto e que precisa aprender a depender de Deus. E agora, nesse momento, Deus vem e fala com Moisés. E a palavra de Deus a Moisés é essa: olha, eu quero que vocês construam um lugar. Eu quero fazer algo. Eu quero que vocês façam algo. Eu quero que vocês façam uma tenda, uma casa, um tabernáculo, um lugar onde eu habite. Eu quero habitar no meio de vocês. É Deus dizendo para Moisés: olha, eu tenho um projeto. Eu quero fazer algo. Eu quero realizar algo. Mas é interessante que os projetos de Deus, eles se concretizam aqui na terra, eles acontecem aqui na terra através da minha vida e da sua vida. Por isso que Deus conta comigo. Por isso que Deus conta com você na concretização do projeto deles. Por isso daí a grande necessidade dessa graça de dar. E olhando para esse texto, nós aprendemos algumas verdades com esse texto. E a primeira delas é que o dar não pode ser determinado pelas circunstâncias que vivemos, mas sim pela fé. Não é as circunstâncias que eu estou, não é o salário que eu ganho, não é o quanto eu tenho, não é o momento que eu estou vivendo, não é o lugar que eu estou vivendo, não, é a fé. Se você olhar para o texto, você pode observar que eles vão ter diversas razões. Teriam diversas razões para não dar. Para não se colocar à disposição de Deus. Por quê? Como já falei, eles estão em um deserto. Eles vêm do cativeiro. Eles não têm uma vida confortável. A situação era a mais crítica possível. No entanto, o nosso fazer, ele não é determinado pelas boas ou más circunstâncias que vivemos, mas sim pela dimensão da nossa fé. Tem muita gente que não faz mais no reino de Deus, na obra de Deus, porque estão pensando assim: olha, a vida está difícil. Nós estamos em uma crise.
Estamos passando por diversos problemas. E agora, em meio a uma crise, em meio a uma situação que passamos, em meio às dificuldades que passamos, eu tenho que tirar do meu dinheiro e dar. Essas pessoas, elas perderam a sua fé. Elas não creem mais que Deus é o provedor, que Deus é o abençoador, que tudo vem das mãos dele e procede dele. E que eu preciso crer nessa verdade, eu preciso crer na promessa de Deus, na palavra de Deus, naquilo que ele estabeleceu em sua palavra. Nós não somos movidos por circunstâncias, não somos movidos por crise. O que move o povo de Deus, o que move a igreja de Deus, são atitudes de fé. É você olhar para a palavra de Deus e você dizer: eu creio que Deus falou, eu vou viver essa palavra, eu vou desfrutar dessa palavra, essa palavra vai se concretizar em minha vida. Então você olha para esse texto e nós percebemos isso, que o nosso dar não pode ser determinado pelas circunstâncias que vivemos, mas sim pela fé. Não é se 2022 vai ser de grande prosperidade ou não, se vai ser de crise ou de bênção ou não. Não é isso que pode determinar o que você vai fazer no reino de Deus, na obra de Deus. Não é isso, você não é movido. Nós não somos movidos por isso. O que move o meu e o seu coração é a confiança no caráter de Deus e na palavra de Deus. Essa é a verdade que nós temos que ter, que nós temos que praticá-la, que nós temos que exercê-la. Uma segunda lição que nós aprendemos é que o nosso dar, ele deve ser resultado de uma submissão voluntária à vontade de Deus. É resultado, o que nós fazemos é resultado dessa submissão voluntária à vontade soberana de Deus. Quando você olha para o texto, você percebe de quem é a ideia. Quem deu a ideia de construir um tabernáculo? Quem mandou trazer uma oferta? Quem mandou falar aos filhos de Israel? Se você olha o texto parte com Deus. E o Senhor falou a Moisés: diga ao povo de Israel, façam isso. Então você percebe claramente que a ideia aqui não partia de Moisés, não estava na mente de Moisés, mas vinha na mente de Deus. Partia do coração de Deus, era uma palavra ordenada por Deus, liberada por Deus. Foi isso que Deus ordenou ao povo. E é muito interessante que, se você olhar para o texto, você percebe que essa ordem de Deus, as pessoas não deveriam fazer de qualquer jeito, de uma maneira de ser feito. Irmãos, no reino de Deus, na obra de Deus, o que Deus espera de cada um de nós é que nós nos submetamos à sua palavra, nos submetamos àquilo que ele falou, aquilo que ele deixou escrito. Às vezes na igreja, ou conversando com alguns colegas, eu tenho aquela sensação às vezes de que nós pregamos, e parece que a palavra às vezes não tem efeito em algumas vidas, em alguns corações. Você já imaginou quantos sermões você ouve durante o ano? Se você for um crente fiel e você vir 2 vezes na semana à igreja, você vai ouvir no mínimo 100 sermões. 104 sermões, vamos dizer. Agora pense bem, 100 pregações, 100
palavras que você vem à casa de Deus e que você recebe, e que é Deus falando, e que é Deus ministrando a sua vida, é Deus ministrando ao seu coração. E tem 10 anos às vezes. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 20 anos, mas a vida delas permanecem a mesma. O problema está na igreja? O problema está na pregação? O problema está justamente nessa verdade, que nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não nos submetemos a ela. Deus falou para Israel: faça isso, esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, esse aqui é o meu desejo. Qual será o desejo de Deus para a sua vida em 2022? O que Deus tem colocado no seu coração? Será que você precisa orar mais? Será que você precisa evangelizar mais? Será que você precisa se comprometer mais com o reino de Deus, com a obra de Deus? Será que você precisa ser um crente mais avivado, mais renovado, mais cheio da graça, da presença, da bondade, da unção de Deus? Ah, pastor, eu preciso viver tudo isso. Mas não basta saber. Não basta eu saber o que Deus quer para a minha vida. Não bastava Israel saber o que era preciso fazer. Porque nós sabemos o que é preciso fazer. Você sabe o que é preciso para você ser um bom cristão. Para você viver o propósito de Deus, o querer de Deus. O que nos falta às vezes é justamente essa submissão à voz de Deus, à palavra de Deus. O que falta para que a sua casa, às vezes a sua família, às vezes o seu casamento, às vezes o seu relacionamento sofreu uma grande mudança, é justamente isso. Se submeter à palavra de Deus. Se submeter a que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, através da palavra, você ouvir o que Deus está falando e você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero viver, eu quero fazer a tua vontade. É isso. Nós precisamos entender esse princípio, que o nosso fazer, que o nosso dar, que o nosso realizar no reino de Deus, ele é resultado de uma submissão voluntária à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Então dar não pode ser determinado pelas circunstâncias que vivemos, mas sim pela fé. O dar deve ser resultado de uma submissão voluntária à vontade de Deus. Terceiro, o nosso investimento no reino de Deus tem um propósito. Tem um objetivo. Deus, ele nunca manda que você faça algo só por fazer. Deus não chama um Moisés, Deus não chama um Abraão, Deus não chama um Noé, Deus não chama um Davi, Deus não chama um Sansão, Deus não chama um Gideão só por chamar. Deus não chamou você, separou você só por chamar, não. Se você está aqui essa noite, é porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um projeto para a sua vida, Ele tem um plano para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Existe uma palavra de Deus para a sua casa. Existe um projeto de Deus. Você não existe no vácuo da história, você existe debaixo de um grande propósito de Deus.
E o nosso investimento no reino não é diferente. O que você faz no reino de Deus não é diferente. Qual é o propósito de Deus falar a Moisés para falar aos filhos de Israel para que eles tragam uma oferta? O texto diz que o propósito é, versículo 8, me farão um santuário. Deus deseja habitar com o seu povo. Deus deseja manifestar a glória dele no meio do seu povo. E aquele povo, eles entenderam o propósito de Deus. Eles entenderam o desígnio de Deus. Que Deus estava querendo realizar algo. Deus queria habitar no meio do seu povo. E é muito interessante que, assim como a criação levou 7 dias, e os escritores dizem que o segundo templo levou 7 anos, o tabernáculo levou 7 meses para ser realizado. Porque o povo se empenhou. Aquele povo, ele entendeu o propósito de Deus. De investirem no reino de Deus, na obra de Deus. Mas os projetos de Deus merecem toda a nossa dedicação. São muitos os motivos que nós temos para investir no reino de Deus. Para dedicar os nossos bens, para dedicar o nosso tempo, para dedicar a nossa vida no reino de Deus. E quando nós falamos justamente dentro desse contexto aqui, que é do material, que é do financeiro, do econômico, um dos motivos porque nós devemos, é porque Deus é um dever nosso. É dever do cristão. É dever meu e seu. Praticar e viver o que está na palavra de Deus. Eu sempre falo que essa graça de dar, ela se expressa em nossa vida de diversas maneiras, mas tem 2 delas particulares que são bem claras na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. É quando nós dizimamos e quando nós ofertamos na casa do Senhor. Hoje nós sabemos que existe uma batalha grande em cima disso. E tem alguns que creem aí nos pregadores da internet, que dizem, não é preciso mais dízimo. Isso é questão da velha aliança. Isso é questão do Antigo Testamento. Isso estava no Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não servisse mais, como se eu tivesse que fechar a minha Bíblia ou arrancar todo o Antigo Testamento. Mas todos os princípios que estão no Antigo Testamento estão no Novo Testamento. Todos os princípios. Se você ler o Decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver que a base dele, os princípios que estão lá em Êxodo 20 e também em Deuteronômio, estão todos presentes no Novo Testamento. A Bíblia está conectada. A revelação ela é progressiva. Mas o que está no Novo Testamento, a semente já foi plantada, já foi lançada lá em Moisés, lá nos profetas, lá no salmista, lá nos escritos, já está na palavra de Deus. Às vezes nós aqui queremos arranjar alguma desculpa para não fazermos mais. E um dos textos, e um dos temas que a gente arranja mais, que é mais polêmico dentro da igreja, vamos dizer, texto ou assunto, é a questão do dízimo. Porque tem texto, irmãos, que eu não preciso interpretar. Tem texto que eu preciso praticar. A grande questão é que nós queremos interpretar muita coisa para não fazer. Para não fazer. Ah, pastor, mas isso não é bem assim. Não é desse jeito. E o dízimo é um deles. E sempre a gente encontra alguém falando, pastor, mas não tem no Novo Testamento não tem esse negócio de dízimo. Tem um texto em Mateus capítulo 23,
que se no Novo Testamento tem outros textos, mas tem um texto de Mateus 23, que se você não crê nessa verdade, nós temos que arrancar essas palavras de Jesus, tirar elas do Novo Testamento. Olha o que diz a palavra Mateus 23, versículo 23. Eu vou ler em duas traduções para você entender melhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Agora preste atenção, uma outra tradução, para clarear mais um pouco. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão um dízimo até da folha de hortelã, da erva doce, do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. O que Jesus disse? Que eu devo dar o dízimo. Que eu devo dar. São palavras de Jesus. Hebreus também está escrito. Mas a nossa questão é que nós queremos arranjar diversas interpretações, nos acumulamos em pregoeiros negativos que pregam contra isso, e nós vivemos esses valores, essas estruturas, e nós acabamos de deixar de viver o projeto de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus tem para realizar em nossa vida. Estamos desprezando esses princípios, estes valores do reino de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Então eu devo ser dizimista, ser fiel, ser ofertante na casa de Deus. Por quê? Porque é um dever do cristão. Porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o evangelismo, para que a obra avance. Porque eu tenho um coração cheio de gratidão a Deus. Tem diversas razões, diversos motivos, porque eu devo fazer. Porque eu devo ter essa graça de dar, de me lançar nas mãos de Deus e de crer. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Investir no reino de Deus é você crer, Deus está fazendo algo na terra, e eu faço parte do projeto de Deus, eu faço parte do plano de Deus. Eu quero que a glória dele se manifeste, que a presença dele se manifeste, e para isso Deus conta comigo, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo, com a minha capacidade, com a minha habilidade, com todo o meu ser. Deus conta com isso. Então nosso investimento no reino de Deus tem um propósito. Mas em quarto lugar, o nosso dar, ele revela que o que temos é de Deus e que tudo vem dele. Se você olhar, você vai ver que Deus, ele descreve o tipo de oferta que seria. Do versículo 3 até o versículo 7 está a descrição. Está as características dessa oferta. Agora imagine bem um povo que estava no deserto. Onde será que esse povo do deserto ia encontrar ouro, prata, bronze, linho, óleo, pedras de ônix? Mas o que Deus estava pedindo a eles, Deus já havia dado para eles. Deus já havia dado. Deus nunca vai pedir algo a mim ou a você que Ele já não nos tenha dado. Tudo que Deus pede para que nós venhamos fazer no reino dele, Ele já nos deu primeiro a capacidade, a força, a habilidade, ou bem ou dinheiro para fazermos. Se você olhar para Êxodo capítulo 3, versículo 22,
Lá a palavra diz, olha o que Deus disse. Quando Israel saiu do Egito, e eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada um pedirá sua vizinha joias de prata, de ouro, vestes. Deus já havia dado. Não era só eles pedir, Deus já havia movido o coração dos egípcios para que desse aos filhos de Israel. Porque quando Deus moveu o coração dos egípcios, Deus estava pensando no bem-estar de Israel lá no deserto, com ouro, com vestes, com linho. Era nisso que Deus estava pensando, porque é assim que nós pensamos. Que quando Deus nos abençoa, quando a nossa empresa cresce, quando a nossa empresa prospera, quando nós somos abençoados, nós pensamos que Deus está pensando apenas em nós mesmos. Apenas no meu bem-estar. Para que eu viva melhor, para que eu tenha melhor, para que eu tenha mais. Não. Primeiro não é eu. Primeiro é o reino dele, é o projeto dele. Deus te abençoa, porque ele tem um projeto aqui na terra. Deus te dá, porque ele quer usar a sua vida aqui na terra para abençoar o reino dele e a obra dele. É por isso que ele dá. Mas às vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos. Nós olhamos para o que conquistamos, nós olhamos para aquilo que temos e nós dizemos, isso foi conquistado com a força do meu braço. Pastor, eu que levanto todo dia 5 da manhã. É eu que pego esse ônibus. É eu que estou lá na minha empresa. É eu que estou correndo atrás. É dos meus clientes. É eu que estou fazendo. É eu. Não vai cair dinheiro do céu. A gente pensa assim. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, ele disse, tudo vem de ti, e nós lhe damos apenas aquilo que recebemos das tuas mãos. Você não vai fazer nada no reino de Deus, nada na obra de Deus, que Ele já não tenha feito por você, que Ele já não tenha abençoado você, que Ele já não tenha realizado na sua vida. Citando novamente John Wesley, ele disse o seguinte, quando o possuidor do céu e da terra trouxe a existência, e o trouxe à existência e o colocou neste mundo, ele o colocou aqui, não como proprietário. Eu e você não somos donos, não somos proprietários de nada. Mas John Wesley disse, Deus nos colocou como mordomos. Mordomia é você administrar os tesouros de Deus. É você administrar da maneira de Deus, para os propósitos de Deus e sempre para a glória de Deus. Porque nós começamos a nossa história, nós começamos a nossa existência de mão aberta, sem nada. Você não trouxe nada quando veio a essa existência. Simplesmente nos foi acrescentado. Tudo que você tem hoje simplesmente vem das mãos de Deus. Foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou. É Deus que vai continuar te abençoando, te prosperando, cuidando, fazer você crescer, fazer você avançar. É Deus que faz, porque a palavra de Deus diz que tudo provém dele, das mãos dele, do poder dele. Tudo vem dele. Ele é o dono do céu e da terra. Ele é o dono de todas as coisas. Nós somos apenas mordomos temporários nessa existência.
Então eu preciso ter essa consciência. Que quando você vem à frente para dizimar ou para ofertar, simplesmente eu estou dizendo: Senhor, o Senhor me deu tanto, mas tanto o Senhor tem me dado. Quem era eu? Era assim que Davi fazia. Quando Davi chegava à presença de Deus, ele dizia: Senhor, quem é? Quem sou eu? Eu estava lá de trás das ovelhas, Senhor. Eu era um ninguém. Eu era um esquecido na casa de meu pai. Mas o Senhor foi lá atrás dos rebanhos. O Senhor foi lá. O Senhor me arrancou. O Senhor me tirou. O Senhor me colocou entre os príncipes. Me fez assentar entre os grandes. Porque tudo vem de ti, Jesus. E é para ti, Senhor. Essa é a mentalidade do cristão. Tudo vem dele. Sua saúde vem dele, sua força vem dele, seus filhos são dele, sua casa é dele, seu carro é dele, sua empresa é dele. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos, irmãos, nem de 1/1000 de segundo da nossa existência, para você ter ideia. É ele que nos dá vida, ele é o autor da nossa existência, porque por meio deles nós nos movemos e nós existimos. Então deve ser com essa perspectiva, com essa mentalidade, que tudo vem dele, que tudo que temos é dele. Quinto lugar, todo o nosso fazer, todo o nosso dar, o nosso ofertar, primeiramente para Deus. Para Deus. Quando você vem ao altar, você não vem aqui ao altar. Até parece algo contraditório. Mas quando você vem, você está vindo à presença de Deus. Você pode olhar. É só você ler Levítico. Levítico é o livro que nos ensina como adorar. Êxodo também fala. E os demais textos da Bíblia, quando fala de levar algo para Deus. Quando fala dessa graça de dar. Olha o que a palavra diz. O texto vai dizer. O próprio texto do versículo 2 vai dizer: que me tragam uma oferta. Para quem era? Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Era estabelecer, era fazer um tabernáculo para que ele se manifeste. Mas a princípio Deus não diz isso. Deus diz: olha, eu quero que me tragam. É para mim que vocês vão fazer. Porque primeiro, ele estava ensinando, primeiro tudo que nós fazemos é para ele. Primeiro é para ele. Deus disse a Moisés: façam, tragam para mim. Tragam para mim. Se você ler o mesmo texto de Êxodo, capítulo 35, você vai ver isso lá. Que aqui nós temos a ordem de Deus, e Êxodo 35 nós temos a concretização. A concretização foi tão grande que Deus falou para o povo: pare, vamos parar, gente, de trazer dinheiro para a igreja. Vamos parar de fazer. Porque eles entenderam, eles compreenderam. Que quando eu estou aqui, quando você canta, não é para cá. A plateia não é aqui. Quando você está aí levantando as suas mãos, a plateia não é quem está em volta, a plateia é Deus. É para Ele. Aquele que, como foi declarado, aquele que está sentado, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, a Ele, portanto, seja a glória para todo sempre. Então nós nos apresentamos diante dEle e dizendo: Senhor, eu estou aqui essa noite, Senhor, depois de uma semana talvez atribulada, difícil, com muitos problemas, mas eu estou aqui, eu venho trazendo, Senhor, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas mágoas, as minhas decepções, eu venho trazendo tudo na tua presença. E o que eu vou fazer essa noite aqui é para ti, e não importa quem esteja do meu lado. Sabe, a questão é que nós estamos preocupados com muitas coisas e nós esquecemos
que é para Ele. Você se esquece que é para Ele. Que quando você vem aqui não é por causa do pastor. Que a pregação não é por causa do pregador. Que esse ambiente a função dele não é em si, não está em si. Mas é para Ele. É o que Deus disse: me tragam uma oferta. Tenha essa mentalidade, tudo que você fizer durante esse ano de 2022, primeiro é para Ele. Ah, Senhor, eu vou levar minha oferta, é para Ti, meu dízimo é para Ti, a minha evangelização para Ti, meu tempo de oração é para Ti, minha dedicação, Senhor, primeiro eu não estou preocupado com os aplausos, com os elogios, se vão falar mal, se vão falar bem, não estou preocupado, primeiro é para Ti, Senhor. Primeiro eu quero o aplauso do céu, primeiro eu quero que o céu aplauda, que o céu se levanta, porque não adianta a terra aplaudir, a terra se levantar, se o céu estiver em silêncio. Porque é para Ele. Quem tem que ser movido é Ele. É para Ele que nós fazemos. É para Ele que nós damos o nosso louvor, a nossa adoração. Mas em sexto lugar, já vamos terminar. Irmãos, a nossa prosperidade interior precisa refletir em nossas ações. O que está aqui dentro precisa refletir aqui fora. Se você olhar para o texto aí no versículo de número 2, você vai perceber, diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. Quem é que ia trazer essa oferta? Todo homem que der voluntariamente com seu coração. Se você essa palavra, uma outra tradução vai dizer aquele que tiver um coração compelido a dar. Aquele que o coração foi movido. Não contribuir, não fazer, não ter essa graça de dar, não é resultado de pobreza material. Não é não. Alguém ele não dá, não é porque não tem. Não é isso não. Alguém não dá porque ele tem um coração pobre. É porque o coração é pobre. É porque o coração é muito terreno. É porque o coração é muito materialista. É porque o coração não foi tocado ainda. É porque o coração é miserável. Porque quando o coração é rico, a dádiva sai. A dádiva sai. Se você olhar para o texto, você vai ver que aqueles cujo coração foi compelido. Então começou aonde? Deus não disse, olha, aquele que tem muito que traga. Aquele que ganha muito que traga. Não, aquele cujo coração for movido. Irmãos, quando o nosso coração é próspero, quando a nossa alma é próspera, quando o nosso interior é próspero, vai sair. Não tem como. Você não se aguenta. Você tem prazer em abençoar. Você tem prazer em fazer. Você tem prazer em dar. Foi esse o conselho de João. Terceira epístola de João, versículo 2. Ele diz, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, não vale a pena ser próspero no material, se aqui dentro você é pobre, se aqui dentro você não é próspero,
se aqui dentro você não é bem sucedido. Foi o que Jesus disse. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas você perdeu o seu coração. Do lado de fora, o mundo está aos seus pés. Do lado de dentro, miséria, tragédia, tristeza. Do lado de dentro, confusão. Porque a verdadeira prosperidade acontece no coração. Começa aqui dentro. Começa em sua alma. Você é propenso a fazer. Seu coração é movido pela generosidade. Por isso que foi lido um texto aqui essa noite. Que já dizia, cada um contribua segundo propôs aonde? Segundo propôs no coração. Porque começa, irmãos, tudo é no coração. É por isso que a conversão acontece no coração. Dizem que as pessoas, assim disse Martim Lutero, né? Diz que as pessoas passam por 3 conversões: seu coração, sua cabeça e suas carteiras. E a carteira está atrelada ao coração. Mas infelizmente, alguns lá dentro, o coração está preso ainda em muitas outras coisas. João Calvino, dos reformadores, ele diz o seguinte: onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade. Onde as riquezas dominam. Você já viu normalmente quando vai à casa de Deus, a igreja diz respeito a fazer, a ofertar? A gente pensa assim, você está em casa e você olha, menino, tem R$2 aí para levar para a igreja? Ou pega quem cincão ali. Essa é a nossa mentalidade. Ah, não é para a igreja. Quando na verdade deveria ser o contrário. Porque o nosso coração é próspero, é abençoador. Quantas pessoas você já abençoou na sua vida? Você já abençoou alguém? Você já teve essa experiência de abençoar alguém? Você já viveu isso? E você já viveu a experiência também de ser abençoado, porque é um princípio da palavra. É um princípio das escrituras sagradas. Você lança a semente. E aquela semente vai nascer, vai brotar, vai crescer. Irmãos, na nossa casa nós temos experimentado isso. Nós temos experimentado milagres. Milagres, literalmente, que nós dizemos assim, olha, eu não sei de onde veio, eu não sei de onde chegou, só sei que nós temos, está aqui em nossas mãos e Deus abençoou. Nós chegamos há 10 anos, 10, 12 anos atrás em Campo Grande, sem nada. Sem nada, literalmente. Só com a mudança. Só com a mudança. Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós procuramos viver por esses princípios. Por esses princípios. De abençoar. E nesses 10 anos, Deus nos deu 2 casas. Nos abençoou, temos nosso carro, temos o nosso trabalho, Deus tem cuidado. Esses dias mesmo precisávamos de uma casa, Deus abriu as portas, Deus abençoou. Estamos lá terminando de reformar. Não sei de onde veio o dinheiro, eu sei que está terminando a reforma. Mas Deus providenciou. E aí todo mundo falando, não pastor, tem a sua outra casa, o que você vai fazer e tal. Vamos alugar para alguém. Aí um dia chegou um pastor lá que estava vindo de uma outra cidade, numa situação difícil e tal, passando. E de repente Deus tocou no coração e disse, pega a sua casa e dê para ele morar até quando ele quiser, sem pagar nenhum centavo. Mas eu creio. Se eu fosse olhar, era um dinheiro que ia ajudar para pagar a prestação de outras coisas. Mas eu creio que é Deus, irmãos.
O nosso coração não pode estar apegado a essas coisas da terra. O que Deus te dá é para você promover o reino dele, a obra dele, é para que a vontade dele seja estabelecida, é para que você construa um tesouro no céu e não na terra. É isso. É isso que o texto bíblico nos diz, nos mostra que simplesmente aqueles cujo coração foram movidos. Será que nessa noite nós temos alguém aqui que o coração está sendo compelido, está sendo movido para o Espírito, pelo Espírito, e você diz: Senhor, eu quero essa graça de dar, porque melhor é dar do que receber. É a palavra que quem diz, irmãos, que melhor é dar. Se a Bíblia diz que melhor é dar, é porque melhor é dar mesmo. Melhor é dar do que receber. Que nesta noite a nossa oração, irmãos, seja essa: Senhor, me dá essa graça de dar. Me faz uma pessoa próspera aqui na terra. Prosperidade, irmãos, não pense em cifrão. Não pense nisso. Isso é parte. Isso é parte. Eu conheço pessoas milionárias. Tem uma pessoa que eu acompanho há algum tempo. Rico. Fazendas, aviões. Mas desgraçado. Desgraçado. Perdeu a família. O filho diz: se você quiser falar comigo é através do advogado. Ele implorava para mim: pastor, liga para o meu filho no dia do aniversário dele. Por favor, liga para ele, para que eu possa pelo menos dar os meus parabéns para ele. Uma pessoa que é rico, mas não é próspera. Prosperidade é você ter sucesso naquilo que Deus destinou você para fazer. É você ter sucesso no seu propósito. É você olhar para a sua casa e você vê paz. Você vê uma família adorando, você vê uma família servindo. Prosperidade vai muito mais do que o material. O material é apenas uma fração. A Bíblia diz que Isaac era um homem rico e próspero. Que nessa noite, Espírito Santo nos dê essa graça de dar. Dar com base nessa consciência. Não é as circunstâncias que vão determinar. Eu vou me submeter à vontade de meu Pai. Porque o que eu faço no reino tem um propósito. O que eu faço revela que o que chegou às minhas mãos primeiro passou pelas mãos de Deus. E o que eu faço primeiro é para Ele. E que simplesmente o meu fazer reflete algo que está queimando em meu coração. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Queria orar com você essa noite, diante dessa palavra. Eu creio que nós estamos aqui essa noite diante de mordomos. Deus te confiou alguma coisa. Ninguém aqui está de mãos vazias. Ninguém. Todos nós temos algo a fazer aqui na terra. Todos nós estamos debaixo de um propósito eterno, estabelecido, desenhado por Deus lá na eternidade.